Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Estou aqui na região do interior, aproveitar, estou fazendo uma caminhada aqui, gravar um conteúdo aí para vocês. Então aqui eu vou estar falando sobre os tipos de ordem que a gente tem no mercado financeiro. Então vou estar falando de ordem limitada, ordem a mercado e ordem stop. E aí vou estar trazendo também algumas ideias aqui no meio físico, até para você estar entendendo melhor como que funciona esse tipo de ordem. Então, antes de ir para o conteúdo, eu vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho para continuar recebendo novas notificações. Então, começando aqui pela ordem limitada. Então, a ordem limitada ele é um tipo de ordem que o comprador ou o vendedor ele posiciona a sua compra ou a sua venda e ele vai ficar aguardando a sua ordem ser executada. Então, ele vai esperar vir uma contraparte para aí acabar fechando aquele negócio com ele. Uma ordem limitada. A gente vai estar identificando ela no book de ofertas, ou livro de ofertas, né? E vamos imaginar aqui a seguinte situação. Então, uma ação qualquer aqui, sendo negociada a 25,20. Só para a gente ter uma ideia aqui. Eu vou estar falando só dos centavos aqui, né? Vamos ignorar o 25. Então, preço sendo negociado lá na casa dos 25,20. Então, eu tenho 20 comprador e 21 vendedor. Então, esse comprador que está no 20, ele posicionou a sua ordem e está esperando alguém ir lá e vender essas ações para ele. Então, ali no caso, enquanto não vier uma contraparte e confirmar aquele negócio, ele vai estar ali com a sua ordem limitada. E aí, no caso aqui, o vendedor, ele vai estar esperando com que alguém vai lá e compre aquelas ações dele. Então, enquanto não ir ninguém lá e comprar aquelas ações no 21, né? Ele vai estar ali aguardando. Então, esse seria um exemplo de ordem limitada. Então, trazendo aqui para o meio físico, vamos imaginar que tem alguém vendendo um carro por 20 mil. Então, o vendedor anunciou lá por 20 mil reais. E aí, aparece lá um comprador, mas o comprador vai lá e oferta 18 mil. Então, o vendedor ele está com uma ordem limitada do carro na venda por 20 mil e o comprador está ofertando 18 mil. Então, ambos estão com as suas ordens limitadas, aguardando com que a contraparte acabe aceitando aquela negociação. Então, esse seria o primeiro exemplo de ordem limitada. Enquanto não ver uma contraparte e fecha negócio com ele, a ordem dele vai estar posicionada ali no book de ofertas. Segundo tipo de ordem, então, ordem a mercado. Mesma ideia, a ação será negociada no 25,20. Comprador, 25,21, vendedor. Então, o comprador ele aceita pagar o 21 que o vendedor está vendendo. Então, ele vai lá e compra a mercado. Ou seja, ele vai estar aceitando pagar mais caro. Ele não está querendo esperar com que o vendedor vá lá e venda para ele. Então, isso aí seria um tipo de ordem a mercado. No caso da venda, o vendedor aceita ir lá e pagar os 25,20 ali para o comprador. Então, o vendedor está aceitando vender mais barato. Então, aqui a ordem a mercado, ele é aquele que aceita ir lá e pagar aquilo que a outra parte está pedindo. Então, no caso do comprador, ele vai aceitar pagar mais caro. No caso do vendedor, ele vai aceitar vender mais barato. Seria essa a ideia da ordem a mercado. A ordem a mercado ela vai estar sendo identificada no Times and Trades, que é onde ele aparece os registros de negócios que aconteceram. E agora trazendo aqui para o mundo físico. Então, mesma ideia do carro lá. O vendedor anunciou por 20 mil. E aí, aqui no caso, ao invés do comprador fazer a oferta para o vendedor por 18 mil, ele vai lá e aceita pagar aqueles 20 mil para o vendedor. Então, nesse caso, ele está indo lá e comprando a mercado. Agora, imaginando que ele fez a oferta por 18, e aí o comprador aceita, e o vendedor aceita vender para ele por 18 mil. Então, nesse caso, o vendedor está indo lá e vendendo a mercado. A gente costuma falar que o negócio a mercado, o cara que aceita ir lá e vender a mercado, ele tem uma certa pressa, uma certa urgência. Então, geralmente, aqueles que acabam agredindo, a gente chama de agressão, né? Aquele que agrediu a contraparte, aquele que aceitou
pagar mais caro, ou aquele que aceitou comprar mais caro ou vender mais barato, ele tem uma certa pressa para estar realizando aquele negócio. Então, esse foi o segundo tipo de ordem que a gente tem aqui no mercado de ações e no mundo físico. Agora, o terceiro tipo, ordem stop. A gente não vê isso acontecendo no mundo físico, mas aqui no caso das ações, o que seria uma ordem stop? Então, tem duas situações. Primeira situação, eu não estou posicionado no papel e eu vou posicionar uma ordem stop de compra. Então, o que seria? Preço sendo negociado ali no 25,20. Então, tenho 20 comprador, 21 vendedor. Mas eu quero comprar somente quando o preço chegar no 31. Um exemplo aqui. Ah, mas por que eu, em vez de eu já comprar no 25,20, eu vou esperar o preço chegar no 21? Aliás, no 31. Por que eu já não executo essa compra? Porque no mercado de ações, de repente, a gente pode identificar algum ponto de defesa. Então, pensando aqui que eu vi que o preço, o comprador tenta empurrar o preço para cima, até o 30 entra a defesa e ele não passa daquele ponto. Então, eu acabo identificando que se o preço passar daquele ponto, ou seja, a minha compra vai estar no 31. Passando do ponto onde eu identifiquei uma defesa, eu quero estar executando uma compra, porque aí eu tenho uma certa convicção ou por algum motivo, eu acredito que a partir dali o preço tende a andar mais tranquilo, que não vai mais ter defesa. Então seria essa a ideia aqui de uma ordem stop na compra. No caso da venda, se eu quero entrar vendido numa ação, a mesma situação, com o preço sendo negociado do 25 até o 20. Mas eu quero executar uma compra, aliás, uma venda, eu quero executar essa venda se ele passar do 20. Então eu deixo uma ordem stop de venda no 19. E assim que acontecer o primeiro negócio, no preço ali do 20 e 19, ele vai estar executando a minha venda. Eu vou estar vendido no papel, acreditando que os compradores, eles tentaram defender até o 20. E aí, passando dali, o preço tende a andar mais tranquilo. Então, essa aqui seria uma situação em que eu não estou posicionado na ação. E aí eu posiciono essas ordens stop para executar caso o preço chegue naquele ponto determinado. E se eu já estiver posicionado, vamos imaginar aqui que eu estou posicionado na ponta da compra. Então, eu estou comprado lá no 25,20. Então, comprei no 20 e quero tentar levar aquele trade acreditando que vai subir. Só que aí entra muita defesa e o preço começa a vir contra. Então, nesse caso, imagine, eu estou posicionado, eu estou comprado na ação, e se ela começa a vir contra o ponto que eu comprei, eu passo a ter prejuízo. Só que eu quero limitar o meu prejuízo, eu não quero deixar com que aquele trade ele continue indo para o negativo. Então, se ele passar do 10, eu vou acabar estopando essa operação. Então, é isso quando a gente fala de que a gente tomou stop, ou posicionou algum stop, vai pegar o meu stop. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, eu estou comprado, e se eu comprei no 20, e se o preço cair ali para baixo do 10, eu quero estar estopando essa operação, porque ali eu já acredito que os compradores, de repente, não vão ter mais força para continuar empurrando aquele preço, e eu também quero estar limitando o meu prejuízo. Seria essa a ideia de quando eu já estou posicionado. E no caso da venda, eu estou posicionado na venda, então eu estou vendido no 21. E aí, acreditando que agora o preço vai passar a cair, né? Só que os compradores ali acabam ganhando a briga e o preço começa a vir para cima. Então, se o preço passa de 31, eu deixo posicionado uma ordem stop, e aí eu vou estar tomando essa diferença de preço como prejuízo, mas eu limito o meu prejuízo ali também no caso da venda, né? A posição começa a vir contra o ponto que eu acabei entrando, mas eu acabo limitando o meu prejuízo. Eu não tenho nenhum exemplo de uma situação como essa acontecendo no mundo físico. Aliás, até poderia, de repente, imaginando aqui que uma pessoa abriu um negócio. Ela pegou lá 100 mil reais e aí ela, sei lá, abriu uma lojinha. Só que aí aquele negócio ele dá muito errado. E aí ele vê que se ele deixar ali, ele vai falir e vai acabar perdendo, de repente, todo aquele dinheiro que ele colocou. Então, para ele limitar a sua perda, ele acaba aceitando vender aquele negócio mais barato ali para alguém, né? Então, ele anuncia o negócio dele mais barato. Seria aqui um exemplo mais viável de tipo de ordem stop que eu posso estar colocando aqui numa situação no mundo físico. Não é muito comum,
Mas imagina assim, entrou, pagou, imagina assim, ele tirou 100 mil do bolso para estar abrindo aquele negócio. Só que aí ele só está tomando prejuízo, e aí ele anuncia o negócio por 70 mil. Então ele acaba limitando ali a perda dele. Ele entrou acreditando que ia dar certo, acabou dando errado, mas ele prefere ainda estar saindo com esses 70 mil do que, de repente, estar tomando um prejuízo maior. Talvez seria essa uma única ideia aí que eu consigo estar trazendo agora aqui para vocês sobre como seria uma situação dessa no meio físico. No mundo das ações, geralmente é comum a gente estar posicionando estoque. No meio físico, ele acaba não sendo tão comum, pelo menos não é tão falado. Bem, seria então esses 3 tipos principais de ordem que a gente tem aqui no mercado. Talvez aqui não tenha ficado muito boa a gravação por causa da iluminação, também tá movimentando aqui, mas aí seria isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, valeu, um abraço, até a próxima.